o assento da cadeira, né? Nossa, cruel. Já coloquei no grupo. Tá. Gente, vão acontecer 3 coisas hoje, tá? A gente vai fazer uma atividade que a gente vai falar e aquecer os nossos corações, amém? Depois a gente vai fazer mais uma oficina de interpretação para as fichas, tá? Ah, só isso mesmo. Terminei de ler o livro hoje no ônibus, tá? Vou falar um pouco sobre ele. É o primeiro grito feminista. Acho que vai dar tempo. A gente faz aquele ritual, tá? Que é para vocês construírem esse documento da pesquisa, tá? Lembram, se você não assinou, né? Não, Saulo não. Você também não, né? Tá. Eduarda. Bem-vinda, Eduarda. Tudo bem? Mariana. Nicole. Ingrid. Bem-vinda, Ingrid. Saulo. Fernanda. Fernanda está na etapa bibliográfica. Fernanda, prepare sua voz de diva, tá? Vessoli. Vessoli. Incrível. Achei muito boa a ficha bibliográfica que você construiu, tá? Tá de parabéns. Vocês compreenderam completamente como é que é essa pesquisa, tá? Vocês estão bem por dentro. Então, tô bastante orgulhoso. Seja bem-vindo, por favor. Pessoli, Vitor. Então, 3 coisas que vão acontecer, tá? A minha aula ela vai ser curtíssima. Eu vou só apresentar, assim, poucos minutos para vocês. Depois eu vou ler, tá? O texto. E vocês apenas ouçam com a identidade de vocês e digam o que entenderam, tá? Mas eu vou repetir as instruções assim constantemente. TV, que dó. Eu fiz isso. Pode entrar, professor? Por favor. Que menina de casa? Não tem café. Eu vou dar uma coisa pro Léo. Tem problema com esse café, viu? Faz isso? Presta bonito. Pô, Parabéns. Abracadabra. nossa, que sal gelado. Né? Você sabe que tem. Eles estão vendo? Abracadabra. Nem precisa o artista lá. Por que a senhora não fechada? Pode ser. Mas eu só deixar ele na aberta, né? Você não quer que tenha aula lá fora? É que não ficar cobrando. Não, com certeza.
Qual o seu nome, por favor? Meu? É. Henrique Adriano Silva. Você é o Henrique Siloto, tá? Henrique Siloto. Em que área você tá da pesquisa? Você se lembra? Vou mostrar então. A gente já escolheu a nossa cadeira de pesquisa. A pesquisa ela é interdependente. Que o que a gente faz, por exemplo, a ficha que a Nicole fez, ela vai ser usada para as pessoas que estão no fórum, tá? Então, a gente vai trabalhar sobre o nosso próprio trabalho. Isso num ciclo que se repete todos os anos, tá? A pesquisa ela vai se acumulando, tá? Então, o que vocês fizeram no ano passado já contribuiu para o pé da pesquisa que a gente está. Essa é uma das coisas mais legais que existe na pesquisa, que o conhecimento ele tá sempre vivo, tá? Aqui, vocês podem ver, tá na terceira série, tá? As pessoas que já foram registradas na pesquisa. Lembrando que a Ingrid precisa. Esse eu não entendi. Então, Foi esse que eu não fiz? Eu não entendi. A Mariana também. Tipo, era só pra assinalar, só? Em que lugar da pesquisa você prefere, que você acha que tem mais a ver com você, com o que você gosta, tá? Teve, acho que, as últimas vezes eu não entendi muito. Tá. Não tem Eu problema? preenchi essa pesquisa, professor. Tá, Mariana, obrigado. Eu vou registrar você. Para escolher aqui, na pesquisa bibliográfica, você vai mais ler textos e interpretar. Nas fanzines, é mais uma produção artística, de desenho, tá? Construção a partir das fichas bibliográficas. O fórum, ele vai ser quando a gente vai apresentar e discutir numa escala maior, tá? A gente vai aprofundar, fazer discussão filosófica mesmo. Argumento, contra-argumento, apresentação e defesa, tá? São essas etapas do fórum. E depois, no final, a gente vai falar com as pessoas aqui da região, uma pesquisa que vai ser feita no formulário online, da mesma forma do ano passado, para coletar dados, tá? Para ver como é que as pessoas estão em relação à desigualdade social, o que elas querem, o que elas pensam, o que elas faltam pensar, são os preconceitos que elas têm, tá? Essa aqui. Ó, a Eduarda também tá na pesquisa bibliográfica, tá? Então é o seu momento agora, nessas aulas. É o momento da Fernanda também, do Vessoli, do Irineu, José Augusto e a Nicole. Vai fazer as fanzines também. Putz, vocês são muito bacanas, vai ficar muito legal essa pesquisa. Então, são esses os papéis que a gente assumiu, tá? Eu procuro reduzir o máximo do meu papel a partir de agora, para que vocês tenham o seu espaço, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Mais uma vez, sejam bem-vindos à aula de filosofia. Aqui é uma oficina, tá? A gente viu na aula passada os problemas relacionados a Pisano e a Gournay, tá? Como é que a gente fez a pesquisa? Pesquisa em cima de problema, aprendizagem baseada em projetos, tá? Então, vocês vão colocar a mão na massa mesmo, a mão intelectual de vocês, tá? Que vocês vão refletir ético-existencialmente sobre esses problemas, tá? Que estão relacionados ao texto, tá? Então, vejam, você parte do problema, lança-se ao texto para responder esse problema, tá? Esse movimento de pesquisa, essa metodologia que vocês vão seguir, tá? Refletir sobre os problemas reais, tá? Então, a Pisano, na educação das mulheres, tem os seus problemas. E aqui na Queixa das Damas, da Marie de Gournay, nós também temos os problemas. A ideia é que vocês
puxem um fio de pensamento desses problemas e coloquem na ficha bibliográfica. Tá? Esse foi a primeira parte do protofeminismo. A gente discutiu bastante sobre educação, sobre a diferença entre os homens e as mulheres. É o que continua aqui. Mas aqui tem um pouco mais de cidadania, tá? Educação e cidadania são os dois temas do protofeminismo. Então, eu vou apresentar brevemente essas mulheres para que vocês possam construir a ficha, tá? Temos duas fichas exemplares, que é do Vessoli e da Nicole. Vocês estão bem dentro da pesquisa, tá? Então, vocês podem seguir a si mesmos como pares científicos. Vocês são fontes de confiança, tá? Alguma dúvida? Como fazer? Já sabem como fazer, já estão fazendo, tá? Já tem um resultado que foi produzido, tá? Pela turma. A Isabela, escolhe o seu local na pesquisa. Vai pensando qual que você prefere, qual você gosta mais, tá? Acho que o segundo lá que você falou lá. Nas fanzines? Legal. Vou me lembrar e colocar lá, tá? Mesmo esquema, tá? No caso, só para a segunda atividade de hoje. Primeiro a gente vai só falar mesmo. São duas formas de assimilação. Escrita na ficha e conversando, tá? Roda de conversa. O que a gente vai olhar, então, segundo a metodologia das ciências humanas? Alguns eventos históricos na vida dessas pensadoras, tá? 3, pelo menos, para a gente pensar quem ela é. O assunto que a gente estava conversando nas aulas passadas, o seguinte, rememorando, então, as últimas rodas de conversa. Por mais que sejam assuntos lá do século XV, XVI, XVII, XVIII, que é o próprio feminismo, são assuntos que também têm ligação com as coisas que nós vivemos hoje. Tá? Então, quando vocês estão pegando o ônibus, quando vocês estão socializando com os amigos, quando vocês estão no trabalho, são coisas que vocês podem perceber enquanto cientistas. Tá? Essas realidades existenciais de homens e de mulheres. Aqui no campo do assunto. No campo da filosofia, vocês vão treinar identificação de argumentos, de ideias. Então, ver qual que é o argumento, qual que é a ideia que essa pensadora está trazendo para a gente, tá? É um principal objetivo de ler os textos de filosofia da pena das filósofas, como diz a professora Maria Fernanda. Vocês se lembram que ela está fazendo estágio com a gente, a professora Maria Fernanda? Por favor, deem as boas-vindas para Maria Fernanda, que ela está aqui. Pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Mafê, assim, a Maria Fernanda. Dá o grito. Boa noite! Boa noite, mano! Legal. Boa noite, todos. Boa aula para todos. Tá, a gente está estudando junto. Como é uma comunidade científica, temos mais uma filósofa, mais uma mulher filósofa aqui com a gente, tá? Ela está estudando na faculdade que eu estudei, com o professor que eu comecei a criar esse curso, tá? Mais uma coisa legal que está acontecendo aqui na escola. Muita emoção mesmo. Enfim, voltando. Fazer filosofia na escola, tá? E filosofia do feminismo, tá? Que é o que vocês já fizeram de maneira excelente na ficha de vocês, que são as citações que vocês selecionaram, tá? Isso é de fundamental importância, tá? Você pegar aquela citação para você e fazer parte da sua identidade é uma das coisas mais legais que tem na filosofia. Então, a oficina é essa. Produzir a ficha.
tratar os dados, interpretar, refletir ético existencialmente, tá? E tudo que vocês precisam, vocês já têm, tá? São seus coraçõezinhos, suas cabeças e seus estômagos. O que é, então, o protofeminismo? Ó, vejam, por que se chama protofeminismo? Porque não é um feminismo propriamente dito, conforme a gente entende hoje, tá? Na contemporaneidade. Ele está nascendo, por isso que é proto, tá? Essa partícula proto quer dizer que é uma coisa que está nascente. Até que esse livro que vai fechar o protofeminismo, ele tem um subtítulo, que é o primeiro grito feminista, tá? Então, as mulheres, elas foram silenciadas por séculos e séculos e começaram a fazer suas vozes serem ouvidas, tá? Pela Olympe de Gouges e pela Mary Wollstonecraft. A Olympe de Gouges, ela escreveu em protesto à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento de 1789 que traz as bases da Revolução Francesa. Só que mantendo a exclusão das mulheres no direito à cidadania. Então ela escreve a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã 2 anos depois, que é um documento redigido nos termos de um discurso legislativo, que além de ser recusado pela sociedade francesa, irá conduzi-la à guilhotina, tá? Então essa mulher, ela foi morta pela sociedade civil justamente por causa dos seus escritos feministas, tá? Então, um território perigoso, tá? O feminismo, ele nasce assim, com desafios de vida, inclusive. É o Olympe de Gouges. A Mary Wollstonecraft é a marca revolucionária e fundante do movimento feminista, que surgiria no século seguinte, tá? No século XIX. É a marca temporal oficial do feminismo, século XIX. Então, ela, apropriando-se de uma retórica que se situa entre o discurso ativista e o ensaístico, a Wollstonecraft questiona o modelo de educação proposto por filósofos iluministas, especialmente o Rousseau, o qual excluía as mulheres do direito à educação e mantinha-as na condição não emancipada, diante de um novo regime, que era supostamente fundado em princípios universais dos direitos humanos. Então, nesse livro aqui, qual é a denúncia que elas fazem? Olha, homens, vocês estão sendo hipócritas, porque essa declaração universal só diz respeito às pessoas do sexo masculino, tá? E isso está fazendo com que as mulheres sejam tratadas e educadas como dependentes, como seres servis, não como seres que têm autonomia, têm um pensamento próprio, têm uma vida própria. As mulheres, elas sempre foram subordinadas aos seus filhos e aos seus maridos, aos seus pais, tá? Não como pessoas que realmente são pessoas. É esse o clima do protofeminismo, tá? Bom, então essa foi a exposição para localizar vocês na história da filosofia. Vamos começar aqui com a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de Olympe de Gouges. Antes de eu apresentar esse documento, como é que a gente vai fazer? A atividade é essa daqui, tá? Nós vamos trabalhar problemas de pesquisa. Qual o problema da pesquisa? Traduzir essa declaração para palavras que todas as pessoas conheçam. Então, o trabalho de vocês é simplesmente dizer o que significa, tá? O que você entende nesses artigos? Não tem errado aqui. Não tenham medo. Não existe errado, tá? Basta dizer o que você entendeu. Você Henrique, você Nicole, você Saulo, você Ingrid, você Isabelle, você... Vai explicar esses artigos que tem todos? Eu vou ver quantas pessoas tem e vou dividir igualmente entre a gente. Então, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para 17, cada um explica 2. Pode ser assim. Tá? Cada um vai explicar 2. E assim vocês contribuem
Não tem segredo, tá? Só vai livremente, vai na sua, que você que manda, tá? A atividade é essa. Certo. Este documento, ele foi proposto à Assembleia Nacional da França, durante a Revolução Francesa. A Marie Gauze, que é o outro nome dela, era filha de um açougueiro do sul da França e adotou o nome de Olympe de Gouges para assinar seus panfletos e petições em uma grande variedade de frentes de luta, incluindo a escravidão, em que ela lutou pela sua extirpação. Então vejam, o feminismo, ele não fala só sobre as mulheres, ele é um movimento de libertação um pouco mais generalizado, ele procura libertar as pessoas que estavam na escravidão nessa época, tá? Ainda existia escravidão. Procura libertar também os idosos, as crianças, os estrangeiros, de todas as opressões possíveis. O feminismo é o que mostra Olympe de Gouges, é uma luta por emancipação, por liberdade, por empoderamento das pessoas. Então, ela é uma batalhadora que, em 1791, propõe a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, para igualar-se àquela outra Declaração do Homem, que foi aprovada pela Assembleia Nacional. Girondina, quer dizer, de esquerda revolucionária, ela se opõe abertamente ao Robespierre, que era um tirano que existia na época do Iluminismo, e acaba por ser guilhotinada em 1793, 2 anos depois de escrever o seu texto, porque ela foi condenada como contra-revolucionária e denunciada como uma mulher desnaturada. Então vejam, digam para a comunidade filosófica, essas coisas são desnaturais? Elas fazem sentido? Isso que a gente vai ver na atividade, tá? O preâmbulo, ele vai localizar, fazer uma introdução a esses artigos, tá? Então, o preâmbulo não é uma lei. Ele diz para que serve, tá? Que é o seguinte: mães, filhas, irmãs, mulheres, representantes da nação, reivindicam constituir-se em uma Assembleia Nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção do governo, resolvem expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Assim que esta declaração possa lembrar sempre a todos os membros do corpo social os seus direitos e os seus deveres, que, para gozar de confiança, ao ser comparado como fim de toda e qualquer instituição política, os atos de poder de homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados, e que, para serem fundamentadas doravante em princípios simples e incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a Constituição, os bons costumes e o bem-estar em geral. Tá? Então, a lei está relacionada a um jeito da gente se comportar, que é a ética, e um jeito da gente lidar com a nossa própria vida, que é a moral, tá? Diz respeito às outras pessoas também. As funções que a gente assume. Ela diz aqui no preâmbulo que devem ser iguais. Em consequência, o sexo que é superior em beleza, como em coragem, em meio aos sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser Supremo, Deus, os seguintes direitos da mulher e da cidadã. Então, 2 artigos cada um, começando pela Ingrid. Você se importa? Tá. Artigo 1º. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Segundo, o objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, a resistência à opressão.
Ingrid? Exato. Ah, que uma mulher não tem. No segundo artigo fala que a mulher, por exemplo, como homem, tem o mesmo direito de liberdade, como a segurança e a resistência. Eu entendi. Sim. Tá certo. Então tem coisas fundamentais que valem não só para o homem, mas também para a mulher. Que é a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. E no primeiro fala que a mulher nasce livre, mas ela simplesmente não tem o mesmo direito que o homem. Sim, sim. De fato, não tem o mesmo direito. E como é que essas distinções de direito elas podem ser feitas? Só no interesse comum, tá? Que é o interesse de todas as outras pessoas. Só assim a gente pode diferenciar um homem de uma mulher. Muito bem, excelente, Ingrid. Ah, Saulo, se importa? Vai dizer pra gente, legal. Terceiro, o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, que é a união da mulher e do homem. Nenhum organismo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não provenha expressamente deles. A liberdade e a justiça consistem em restituir tudo aquilo que pertence a outros. Assim, o único limite ao exercício dos direitos naturais da mulher, isto é, a perpétua tirania do homem, devem ser reformado pelas leis da natureza e da razão. Saulo? Ih, rapaz. Você não tem informação sobre isso. Pergunta. Se acontecem coisas erradas, quais são os critérios que a gente deve usar para corrigir? Aqui no artigo 4º. Qual que era a pergunta mesmo? Você pode fazer a pergunta? A pergunta é assim: se acontece alguma coisa errada no mundo, qual é a forma correta que a gente deve apelar? Para quê? É para riqueza? É para características físicas? Ou é a natureza, a razão? Qual é o sentido da nossa vida? Ser guiado pela natureza e pela razão? Manda bala. Pensando, rapaz, muita coisa. Tá. Vocês são muito lento, eu não consigo ler coisa. O que é isso? Tá, vamos por partes, então, com calma. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. O que você entende por isso? Nossa, você entende isso? Soberania. Soberania é mandar, ter poder de decisão. Quem é que tem poder de decisão? Exato. Então, é uma instituição política, tá? É um organismo. Não são pessoas que mandam. Não é o tio José, dono da fazenda, que manda. Não é o senhor Jorge, com aqueles seus músculos fortes que dão medo nas pessoas. Não, César é um monstro da vida. Não. Quem é que manda é a nação, é a Constituição, é a lei. Alguém pode mudar isso? Alguém pode passar por cima da lei?
Mas eles passam. As pessoas ricas, elas passam. Vocês reconhecem isso? Quando você tem poder capital, você faz coisas que não são permitidas para todas. É esse que é o grande inimigo do feminismo, tá? Esse homem branco, cisgênero, heterossexual, que tem poder aquisitivo, que tem riquezas, que é o que representa o patriarcalismo, tá? Então, ele tem soberania. Ele entra num lugar achando que ele pode mandar e pode fazer o que bem entende para o seu próprio prazer, tá? Obrigado, Saulo. Eu não falei nada. Mas você tem a disciplina filosófica, tá? Legal ver isso. O artigo 5 e 6. Se importa, Nicole? Artigo 5º. As leis da natureza e da razão proíbem todas as ações nocivas à sociedade. Tudo aquilo que não é proibido pelas leis sábias e divinas não pode ser impedido e ninguém pode ser constrangido a fazer aquilo que elas não ordenam. 5. E o 6. A lei deve ser a expressão da vontade geral. Todas as cidadãs e cidadãos devem concorrer pessoalmente ou com seus representantes para sua formação, a formação da vontade geral. Ela deve ser igual para todos. Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei, devem ser igualmente admitidos a todas as dignidades, postos e empregos públicos, segundo as suas capacidades, sem outra distinção a não ser suas virtudes e seus talentos. Por favor. Não é como fala com os dois artigos. A cidadão, ele tem que respeitar as leis que foram feitas para a gente mesmo, para a gente ter uma sociedade igualitária, uma sociedade com harmonia. Legal. E todas as pessoas têm igual força de representação. As mulheres, elas também devem fazer parte desses poderes que decidem. Nós temos exceções, mulheres. Tem que ter a voz representada. Sim, legal. E tem uma coisa que veio dos artigos anteriores, que são as leis da natureza e da razão. São os únicos raciocínios que podem mandar na gente, tá? Coisas que são naturais para nossa existência e coisas que são racionais. Se estiver fora disso, o que é que o feminismo fala? Provavelmente está errado. Se não é natural, se não é da razão, tá? Legal, arrasou, Nicole. Artigo 7 e 8. Isabelle, você se importa? Tá. Artigo 7º. Dela não se exclui nenhuma mulher. Esta é acusada, presa, detida nos casos estabelecidos pela lei. As mulheres obedecem, como os homens, a esta lei rigorosa. E o 8º. A lei só se deve estabelecer penas estritamente e evidentemente necessárias. E ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicada às mulheres. Por favor. Simplifica o segundo artigo. O 8º. Simplificar. Tá. É o seguinte. A gente só vai ter leis que são necessárias. Primeira linha. Segunda linha. Ninguém vai receber uma punição a não ser que exista uma lei já antes. Tá? Ninguém pode ver o que você fez e criar uma lei para te punir. Tá? Tem que ser antes. E as leis são igualmente aplicadas às mulheres. Eu concordo, porque ser humano é ser humano, independente do seu gênero, seja mulher ou homem. Só que a lei, ela é necessariamente, como vou dizer, ela favoriza tal pessoa. Por exemplo, vou usar o caso do estupro não culposo. Legal. Estupro é estupro, na minha opinião.
Agora, o homem ele tem a liberdade de mexer com a mulher e dizer, foi um estupro não culposo, essa é uma lei que favoritiza ele. Então, eu não concordo com tais leis. E eu acho assim, o direito de todas as mulheres de falar e ser ouvida deveria ser, como que eu posso dizer? Bom, ela não condiz com o que é escrito. Os cidadãos obedecem, mas tem favoritismo por trás disso. Então, ao mesmo tempo que eu concordo, eu não concordo. Excelente, excelente. Um belo parecer científico, arrasou. Arrasou. Você trouxe uma coisa muito importante, tá? Que é essa espécie de licença que esses homens brancos, cisgêneros, heterossexuais têm para fazer certos delitos, certos crimes, tá? E realmente existe uma vista grossa por conta do patriarcalismo, que ele é institucional, a sociedade costuma passar a mão na cabeça desses homens, dificilmente esses crimes eles são punidos, tá? Então, você trouxe um tema de especial relevância, tá? E uma coisa, não é não. A partir do não, é estupro. E não existe isso de estupro sem intenção, tá? Não sei nem o que dizer. Não faz o menor sentido, tá? É um crime muito grave, tá? É uma ofensa muito grave. A lei diz que deve ser igualada aos homens e às mulheres, mas nenhuma lei é tão favorizada a uma mulher quanto a do homem. Por exemplo, se o homem ele é branco e tem dinheiro, ele já pode ter uma voz maior contra a lei. Porque hoje em dia o mundo gira pelo dinheiro. Então é muito fácil você ir lá e falar que um termo que eu dei um exemplo. Muito fácil falar, não tive intenção. Só que a realidade é totalmente outra. Então, às vezes, ele se compra pelo que ele é. Por ele ser branco, por ele ser rico, por ele ter uma voz dentro da política, talvez. Então, não é igualada aos da gêneros. Então, Sempre vai ter um privilegiado. alguém que acha que pode, né? Fazer algumas atrocidades. Sempre tem esse cara. Legal. Então, também uma coisa que você disse, que teoricamente as leis elas são uma coisa. Elas até parecem ser bonitas, mas na prática elas não são aplicadas, tá? Mais um tema que é relevante para o projeto de feminismo. Arrasou. Vamos então com Henrique Siloto no artigo 9 e 10. Você se importa, Henrique? Sobre qualquer mulher declarada culpada, a lei exerce todo o seu rigor. Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de princípio. A mulher tem o direito de subir ao patíbulo, que é onde recebe-se uma punição, tá? O patíbulo, essa palavra. E deve ter também o de subir ao pódio. Agora, no caso, um mérito, não uma punição. Desde que as suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. Por favor. A lei tá para todos, né? Independente se é homem ou mulher, a lei sempre vai estar lá para ela seguir, né? No caso do artigo aí. Então, o feminismo não se trata de elevar as mulheres acima do homem, que isso é feminismo, tá? Como o Henrique disse, a lei ela existe para todos. Então, o feminismo é igualar. Feminismo e machismo é elevar um em cima do outro. Tá, legal. Agora é a vez da Fernanda. Fernanda vai interpretar o artigo 11 e 12, tá? Você se importa, Fernanda? Não, mas eu falo. Tá, o 11.
A livre comunicação de pensamentos e de opiniões é um dos direitos mais preciosos da mulher, já que essa liberdade assegura a legitimidade dos pais em relação aos filhos. Toda cidadã pode então dizer livremente: sou a mãe de um filho seu, sem que um preconceito bárbaro a force a esconder a verdade, sob pena de responder pelo abuso dessa liberdade nos casos estabelecidos pela lei. E o 12, é necessário garantir principalmente os direitos da mulher e da cidadã. Essa garantia deve ser instituída em favor de todos e não só daqueles aos quais é assegurada. Por favor, Fernanda. Olha, professor, difícil. Eu tô pensando, calma. Estou calmo e tranquilo, leva o seu tempo. Normal. Olha. O 11 e o 12. E no 11 fala que a expressão das mulheres é de... Flávia. Oh, não estão colaborando aqui, professor, não estão. Falam que no artigo 11, a expressão das mulheres é de muita importância e que deveria ser mais vista. Ai, professor, tá difícil. Hoje tá difícil. Legal, então a expressão das mulheres, dos seus pensamentos e as opiniões são importantes. Tá coberta de razão, tá? No 11. E no 12. No 12, acho que gira em torno do seguinte: quando uma mulher tem o seu direito estabelecido, respeitado, seus deveres também, né? Que é uma via dupla, todas as pessoas elas ganham. Que diz uma coisa importante sobre o feminismo, tá? Que não se trata então só das mulheres, mas a partir do momento em que uma mulher se movimenta na sociedade, todas as outras pessoas também se movimentam, justamente porque a mulher ela tem esse papel social importante, tá? Todos nós temos relações com mulheres e inevitavelmente a gente entra dentro dos seus problemas, tá? Porque nós estamos todos juntos. Que é o artigo 12, tá? Fernando, obrigado, tá? Para o 13 e o 14, senhor Vessoli, e tem a Mariana, tá? Senhor Vessoli, por favor, você se importa? Tá, então, o artigo 13 e o 14. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, as contribuições da mulher e do homem serão iguais. Ela participa de todos os trabalhos ingratos, de todas as fadigas, e deve, então, participar também da distribuição dos postos, dos empregos, dos cargos, das dignidades e da indústria. No 14, as cidadãs e os cidadãos têm o direito de constatar por si próprios ou por seus representantes a necessidade da contribuição pública. As cidadãs só podem aderir a ela com a aceitação de uma divisão social, de uma divisão igual, não só nos bens, mas também na administração pública, e determinar a quantia, o tributável, a cobrança e a duração do imposto. Vessoli, por favor. Eu acho que ele tá tentando igualar, né, os direitos da mulher aqui na força pública, igual é pro homem. E dando a ela os direitos que ela tem, da mesma forma que ela contribui com as despesas, ela participa do
os trabalhos, né? Excelente, excelente. Obrigado. Então, tem campos que são ruins para as mulheres? Sim. Tem campos que são bons? Sim. Elas devem estar distribuídas igualmente, tá? No caso, na administração pública do Estado, tá? E elas devem escolher também para onde que vão os impostos, como é que o dinheiro público vai ser gasto, porque vejam, por mais que os homens pensem que só eles existem e que só eles mandam, nesse mundo que nós dividimos, eles estão errados, mas assim, muito de longe, tá? Porque as mulheres, elas também vivem aqui, os idosos, as crianças, e o mundo não gira em torno do umbigo deles, tá? É de todo mundo. Muito bom. Mariana, então, para o artigo 15 e o 16. Mariana, você se importa? É para eu ler? Você pode ler para a gente. Lê e diga o que você entendeu. Por favor. 15 Tá e bom. 16. O conjunto de mulheres igualadas aos homens para a taxação tem o mesmo direito de pedir contas da sua administração e todo agente público. Artigo 16. Toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem a Constituição. A Constituição é nula se a maioria dos indivíduos que compõem a nação não cooperou na sua redação. Legal, então tem dois assuntos, que é a transparência do serviço público, no artigo 15, e a existência da Constituição, no artigo 16. Mariana, por que é importante a gente ter as nossas leis escritas e que todas as pessoas possam escrever as leis? Para ter uma garantia, Uma garantia de que o interesse dessas pessoas esteja presente. sim, Legal, então, quem faz parte deve escrever a Constituição, que é a maior lei que existe. Legal. Mariana, obrigado, tá? E a gente, então, termina esse texto com o artigo 17 e a conclusão. A gente faz o nosso ritual. São 7 minutos, vai dar tempo. O artigo 17. As propriedades são de todos os sexos juntos ou separados. Para cada um deles, elas têm um direito inviolável e sagrado. Ninguém pode ser privado delas como verdadeiro patrimônio da natureza, a não ser quando a necessidade pública, legalmente constatada, o exija de modo evidente e com as condições de uma justa e preliminar indenização. Quer dizer, todo mundo tem direito a ter a sua própria casa, o seu próprio lugar e as suas próprias coisas, tá? Que são alguns bens mínimos para a vida humana. Isso é o último artigo que está nessa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Na conclusão, ela vai chamar a atenção para uma forma mais revolucionária, tá? Tem esse apelo mais revolucionário do feminismo, tá? Até sugiro que quem tá nas fanzines possa usar esse trecho, porque ele é bem forte. Vejam se vocês concordam. Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o universo. Reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas, para romper os seus ferros. Tornando-se livre,
tornou-se injusto em relação à sua companheira, tá? Então, o que é que ele chama a atenção aqui? Que os homens, eles estão fazendo isso daqui, ó, usurpando o lugar de todas as outras pessoas. Por isso que a gente só os vê, tá? Comandando nas posições de prestígio, que é um reflexo do patriarcalismo. É uma espécie de invasão mesmo, tá? Usurpar é tomar aquilo que não é seu. Os homens, eles fazem isso. E o recado da Mary é: desperta, reivindica, faça a sua luta, tá? Então, o feminismo, ele é essa luta constante. Com o objetivo de fazer com que vocês tenham uma assimilação mais emocional, existe aqui, talvez dê algum problema. Eu tiro a TV, tá? Tiro a TV. Então, é aquele ritual. Será que dá pra gente pegar? Propaganda. Acho que dá. A pesquisa, ela é uma parte da escola que eu quero que vocês coloquem no currículo de vocês, tá? A minha ideia é que no final desse curso vocês possam colocar iniciação científica, feira de ciências, que vai ser um artigo publicado por toda a turma, tá? Mesmo as coisas que a gente está fazendo aqui em sala de aula, elas têm muito a ver com o currículo de vida, tá? Porque é um currículo de política, de direitos humanos, tá? Envolve a existência de vocês. Uma forma de fazer isso é pronunciar a declaração do orientando, tá? Traz a caneta, Henrique, Nicole, Ingrid e Sal. Vocês vão fazer o seguinte ritual. Encosta o seu punho no meu e pronuncia a declaração, tá? Nós fizemos isso já, todo mundo vai fazer. Que é o nosso grande lema da pesquisa. Começando com o Nicole. Sim. Então, eu vou falar, você fala logo em seguida, tá? Esse texto que tá aqui no primeiro, tá bom? Uhum. Eu, seu nome completo. Eu, Nicole Moreira da Silva. Agora sou uma defensora dos direitos humanos. Agora sou defensora dos direitos humanos. Dedico a minha atenção plena. Dedico minha atenção plena. Ao meu diário de bordo de pesquisa. Ao meu diário de bordo de pesquisa. Prometo escutar a minha comunidade. Prometo escutar a minha comunidade. E lutar ativamente contra a desigualdade. E lutar ativamente Contra a desigualdade. Contra a desigualdade. Nenhum fascista, misógino e racista. Nenhum fascista, misógino, racista e preconceituoso será legitimado sob o meu olhar. Será legitimado sobre o meu olhar. Sim. Que a ciência, a liberdade e a vida possam. Que a ciência, a liberdade e a vida possam. Promover a justiça e o bem-estar. Promover a justiça e o bem-estar. Legal. Se senta aí assim, por favor. Legal. Aguarda a distância, tá? Senhor, feminista. Ih, rapaz, medo. Eu, seu nome completo. Eu, Pablo Jesus Lucas Nascimento. Agora sou um defensor dos direitos humanos. Agora sou um defensor dos direitos humanos. Dedico a minha atenção plena. Dedico a minha atenção plena.
ao meu diário de bordo de pesquisa. ao meu diário de bordo de pesquisa. Prometo escutar a minha comunidade Prometo escutar a minha comunidade e lutar ativamente contra a desigualdade. e lutar ativamente contra a desigualdade. Nenhum fascista, misógino e racista Nenhum fascista, misógino e racista, e preconceituoso preconceituoso, será legitimado sob o meu olhar. será legitimado sob o meu olhar. Que a ciência, a liberdade e a vida possam Que a ciência, a liberdade e a vida possam promover a justiça e o bem-estar. promover a justiça e o bem-estar. Legal. Assina e sente-se, por favor. Aqui mesmo? É. Beleza. Ótimo. Eu, seu nome completo, Eu, Hipólita Vitória Silva Freitas, agora sou uma defensora dos direitos humanos. agora sou uma defensora dos direitos humanos, Dedico a minha atenção plena dedico a minha atenção ao meu diário de bordo de pesquisa. ao meu diário de bordo de pesquisa. Prometo escutar a minha comunidade Prometo escutar a minha comunidade e lutar ativamente contra a desigualdade. Hã? E lutar ativamente contra a desigualdade. e lutar ativamente com a minha comunidade Contra a desigualdade. contra a desigualdade. Nenhum fascista, Nenhum fascista, misógino, misógino, racista racista e preconceituoso e preconceituoso será legitimado sob o meu olhar. será legitimado sob o meu olhar. Que a ciência, a liberdade e a vida possam Que a ciência, a liberdade e a vida possam promover a justiça e o bem-estar. promover a justiça e o bem-estar. Legal, seja bem-vindo. Muito obrigada. Sempre assim, por favor. Henrique, a gente fica para depois, tá? Vamos para casa, vamos nos divertir. Então, estamos iniciados, certo? Mal feito, feito. Boa pra nós. Falou, professor. Falou, divirta-se. Tchau, professor.